Pronto. Então vamos lá, só fazer uma revisãozinha da aula passada. Né? Na aula passada a gente viu, a gente fez uma revisão, né, de tudo que estava fazendo, certo? E vimos também a força de arrasto, né? A força de arrasto. Arrasto, certo? Que é aquela força, né, que quando você está caindo, de resistência do ar, certo? Então, a gente viu o movimento quando era só a força peso puxando, certo? E sendo que quando tem a presença do ar, né, passa a existir uma força de resistência do ar, né, uma força de arrasto, e essa força de arrasto a gente viu que era dado por essa equaçãozinha aqui, né? Ó, C sobre 2, a densidade do ar, a área, velocidade ao quadrado. Ela depende da velocidade, né? Ou seja, quanto maior a velocidade, maior essa força. Né? E o que a gente viu é que esse corpo ele atinge uma certa velocidade terminal, né? Porque tem uma hora que quando esse corpo começa inicialmente com velocidade zero, né, que ele começa a cair, ele começa a acelerar, começa a velocidade a aumentar. De acordo com a velocidade vai aumentando, essa força vai aumentando também. Chega um momento em que ela se iguala à força peso e aí você chega na velocidade terminal, né? A velocidade terminal, ela, você consegue igualando, né, uma força com a outra, certo? Boa noite, Karen. Só fazendo uma revisãozinha da aula passada aqui, certo? Então, e aí, igualando uma força com a outra, você vai obter essa equaçãozinha aqui, ó. C, O, A. Pronto, é isso. Né? Se eu igualar essa aqui a MG, exatamente, vai ficar isso mesmo. E essa aqui é a velocidade terminal, certo? O que a gente vai fazer na aula de hoje? É, eu vou só terminar a parte de leis de Newton, tudo bem? Que aí vamos falar da força centrípeta, mas antes de a gente entrar na força centrípeta, eu queria só falar algumas curiosidades da pergunta que o Ronaldo fez na semana passada, né? Ele não está presente, mas aí qualquer coisa ele pode ver na gravação, certo? Que era o quê? Ele perguntou o seguinte: se você pular de paraquedas, né? Qual deve ser a distância mínima que você deve fazer para, para que você caia seguro no chão, né? E ele fez essa pergunta, eu falei que ia fazer uns cálculos para dizer com mais precisão, né? Os cálculos é até um pouco complicado, né? Eu não vou nem expor completamente para vocês. Na verdade, eu estou até pensando em publicar, né? Eles, porque numa revista de ensino, né? Como é uma questão muito difícil, então estou pensando em publicar numa revista de ensino para, caso algum outro professor queira falar em sala de aula, é um assunto interessante, certo? Mas eu ainda não terminei 100% dos cálculos, mas eu vou trazer algumas coisas interessantes aqui que eu já achei, né? Então, assim, primeiro, como é que seria o movimento, né? Então, vamos supor primeiro que a pessoa começa a cair, certo? A pessoa começa a cair, ó. Vamos supor que seja ela caindo, né? Ela cai mais ou menos assim, né? Finge que você quer uma pessoa caindo, certo? E aí, vamos supor o seguinte, vamos botar o nosso eixo Y apontando para baixo, certo? Nosso eixo Y apontando para baixo. E, e vamos supor que essa pessoa sempre tem velocidade positiva, né? Isso facilita muitos cálculos. Aqui a pessoa caindo, sempre tendo uma velocidade positiva. E ela partindo inicialmente da posição y igual a zero, certo? Bom, não vou colocar ainda todas as equações que ele tem que resolver, porque eu vou esperar resolver todinho para mostrar para vocês, certo? Mas queria só mostrar alguns resultados interessantes já, que eu já achei, que um deles é o seguinte: primeiro, como é que é o comportamento da velocidade, né? Então, o que acontece? A velocidade, como eu falei para vocês, ela vai aumentando, certo? Ela vai aumentando até atingir uma velocidade terminal. Se for só a pessoa caindo, a velocidade seria um gráfico assim, ó. E aqui ela se aproximando dessa assíntota, né? Vocês devem ter visto lá no cálculo a assíntota, que é uma reta que a curva sempre vai se aproximando, mas nunca chega, certo?
Essa aqui seria a velocidade terminal, né? Beleza, sendo que eu estou supondo que esse cara tem um paraquedas, certo? Então vai existir um momento que ele vai abrir. Na hora que ele abre esse paraquedas, o que vai acontecer? Essa velocidade, ela vai diminuir. Por quê? Porque na hora que ele abrir, certo? O paraquedas, o que vai acontecer é que a força de resistência vai ser maior do que a força-peso. Porque como ele está com a velocidade maior do que a terminal, quando ele abre, né? Então a tendência dessa velocidade é diminuir. Então ela vai diminuindo até chegar na outra velocidade terminal, certo? Então seria algo desse tipo aqui. Certo? O gráfico da velocidade seria um negócio assim, assim. Né? Então, basicamente, o que tem que fazer para achar essa distância, né? Você tem que achar essa área aqui, né? Como é um cálculo um pouquinho complicado, eu ainda não terminei. Né? Mas depois eu vou mostrar para vocês, quem quiser, os cálculos direitinho. Mas eu achei algumas coisas interessantes, né? Só para vocês terem ideias, eu achei alguns dados aqui que eu falei na aula passada que eu não fiz o cálculo exatamente porque eu não tinha alguns dados, né? Mas além disso é um pouco complicado também, certo? Eu ia ter conseguido fazer na aula passada, não. Mas o que acontece? Eu fui vendo aqui, ó. Nessa força de arrasto, certo? Então tem três parâmetros aqui, né? Ó. Esse coeficiente de arrasto, a densidade do ar e a área, certo? Depende desses três parâmetros. Ao fui pesquisar esses três parâmetros, por exemplo, para uma pessoa, né? Uma pessoa caindo aqui na vertical. Então, esse parâmetro, ele depende da física, certo? Da física, tipo, do formato físico, né? Tipo, um carro aerodinâmico tem C bem pequenininho, né? Já um carro que é mais quadradão tem um C maior, certo? Então, esse C, ele depende do formato do objeto que está indo de encontro o ar. Para uma pessoa caindo de bruço, eu achei que o valor desse C seria mais ou menos de 0,3, certo? O C é mais ou menos 0,3, certo? A densidade do ar, ela é 1,3, certo? Aproximadamente. A densidade do ar é 1,3 quilos por metro cúbico. E a área de uma pessoa, né? Uma área transversal aqui da pessoa, você pode estimar mais ou menos, né? A área para a pessoa caindo, certo? Eu fiz uma estimativa aqui como se fosse o seguinte: uns 50 centímetros por eu tenho 1,80 m, né? Como se fosse uma pessoa alta. Só que na prática é um pouquinho menor, certo? Ou seja, 50 centímetros, que é mais ou menos a largura de um ombro ao outro, certo? E aí mais a extensão da pessoa, né? Se ela está toda esticada assim, com as mãos levantadas, né, e tal. Claro que aqui seria uma pessoa um pouco mais alta, né? E às vezes também o cara que está saltando dobra os pés, então deveria ter considerado a forma de tirar os pés aí. Mas, de qualquer forma, se fosse uma pessoa alta, vamos supor, que nem com o joelho dobrado tivesse 1,80 m, aqui daria 0,9, só por curiosidade, né? Qual seria a velocidade terminal, se você substituir aqui nessa equação todos esses parâmetros, uma pessoa de... Aqui eu botei a massa da pessoa de 90 quilos, né? Não que seja uma pessoa muito pesada, mas é porque a pessoa, junto com todo o equipamento, pode chegar a 90 quilos fácil. Certo? Ainda mais se for uma pessoa alta, né? Então, usando todos esses parâmetros, só por curiosidade, para a gente saber mais ou menos qual é a velocidade terminal de uma pessoa, né? Vai dar aproximadamente 70,9 metros por segundo. O que significa dizer? Significa dizer que se não tiver nada, certo? Se ela cair sem paraquedas, sem nada, a velocidade máxima que ela vai chegar é essa aqui, 70,9 metros por segundo. Certo? Se você for ver em quilômetros por hora, vai dar aproximadamente 255 quilômetros por hora, certo? Aproximadamente. Tudo bem? Meio mal escrito aqui, né? Ou seja, se você, uma pessoa que cai de um avião, né? Se o paraquedas não abrir, ela vai se chocar no chão com a velocidade de 255 km por hora, suficiente para morrer, né? Suficiente para morrer, né? Se você imaginar como se você estivesse batendo num carro, né? Você está atropelado por um carro, imagina um carro a 255 km por hora te atropelando aqui, batendo de frente contigo, né? Então,
não dá para sobreviver, certo? É, é uma velocidade bem alta. Mas, assim, lembrando que se não houvesse a resistência do ar, seria mais alta ainda, né? Seria, ia tender ao infinito, né? Aí seria o quanto você caísse, quanto mais você cai, mais você acelera, certo? Isso aqui é sem paraquedas. Depois foi pesquisar todos esses parâmetros com paraquedas, né? Então, com paraquedas, o que vai mudar? O que vai mudar é que com paraquedas, o C do paraquedas eu achei de 0,8, certo? Se for um paraquedas circular, né? Aquele circular. Claro que tem vários tipos de paraquedas, né? E cada um tem o seu C diferente. Então, eu achei daquele circular, mas eu imagino que dos outros não seja tão diferente, certo? A, a massa é igual, né? Eu botei pessoa mais paraquedas, né? A densidade é igual. A área do paraquedas aqui aumenta bastante, né? Então, eu pensei num paraquedas circular, mas que tenha 4 metros de raio, certo? Ou seja, um paraquedas com mais de 4 metros de raio. Um paraquedas bem grande, na verdade, né? Então, vai dar, com 4 metros de raio, a área dele vai dar mais ou menos 50,3. E, na verdade, é aqui onde destaca mais, né? Ou seja, a área, o C não é nem tão maior, né? Da pessoa sozinha era 0,3. Agora, a área da pessoa era mais ou menos 1 metro quadrado. A área do paraquedas é 50 vezes maior. Então, é por isso que uma área que é bem maior, né? Tem pode ser que a velocidade terminal vai diminuir bastante, certo? Então, se você for calcular a velocidade terminal de um cara com um paraquedas, esse paraquedas aí grande, né? Um paraquedas com 4 metros de raio, né? É um paraquedas até bem grande, certo? A velocidade terminal, quando você tem esse paraquedas aí, vai ficar bem menor, vai ficar 6,3 mais ou menos metros por segundo, certo? Isso daria aproximadamente 22,5 quilômetros por hora, certo? Ou seja, quando você está de paraquedas, a velocidade máxima que você chega a cair é de 22 quilômetros por hora, certo? Pode parecer muito, mas não é, né? Oh, perdão, né? 22 não, é 20,9. 21 quilômetros por hora, né? 20,9, certo? Então, pode parecer muito, 20,9 km por hora, né? Ou seja, a velocidade de uma bicicleta, né? A velocidade da bicicleta é isso aí, 20 km por hora. Mas isso não é muito, certo? Só para você ter ideia, 20 km por hora, se você pular de uma altura de 1,5 m, ou seja, o que é pular de uma altura de 1,5 m? Vamos ver aqui da altura do meu peito, né? Você pular de uma altura que vai com seus pés aqui, em cima do meu peito, e pular para o chão, você já vai chegar no chão mais ou menos com essa velocidade, né? Por incrível que pareça, a gravidade é uma aceleração tão forte, que você pulando uma altura normalmente daqui para o chão, você já chega, você já vai encostar no chão com uma velocidade mais ou menos de 20,9. Ou seja, quando você está caindo de paraquedas, né? Quando você chegar no chão, vai ser como se você tivesse pulado de uma altura de 1,5 m, mais ou menos. Certo? De 1,5 m, mais ou menos. Né? E aí eu estava calculando exatamente quanto era aqui esse deslocamento, certo? Que você tinha que ser, porque você tem que dar o tempo suficiente para essa velocidade diminuir, né? Porque se você não tiver dar o tempo suficiente, você vai cair com aquela velocidade que a gente viu, né? Se você deixar para abrir no último segundo, você vai cair com aquela velocidade praticamente, vai morrer, né? E quanto mais tempo você dá, mais vai diminuindo sua velocidade, né? Então, estava fazendo um cálculo aqui de qual a distância mínima que você teria que abrir, né? Mas eu não terminei, certo? Assim que eu terminar, eu falo para vocês, certo? É um pouquinho complicado, né? Eu vou só falar um pouco por cima, mas é interessante que, digamos assim, já é um trabalho, já é um exercício bem mais trabalhoso e bem mais próximo do que o físico faz realmente nas pesquisas dele, né? Então, assim, às vezes a gente estuda física, só vê esse negócio de força constante, aceleração constante, esses problemazinhos, né? E não é exatamente o que a gente faz, né, na nossa pesquisa mesmo. Nossa pesquisa que a gente faz, na verdade, é resolver equações diferenciais, na grande maioria dos casos, e em físico teórico principalmente, né? E aí foi o que eu fiz para resolver essa questãozinha. Tá? Então, quando eu tiver resolvido todinha, eu vou explicar para vocês o passo a passo de como é que faz. Certo?
Mas hoje nós vamos só terminar o conteúdo, né? Que falta só a gente ver a dinâmica das rotações. Certo? Dinâmica das rotações. Tá bem? Só botar aqui, ó. Dinâmica das rotações. Certo? Lembrando que quando a gente fala em dinâmica, lembro logo, vocês têm que lembrar logo de força. Certo? Ou seja, como é que tem que agir as forças para que aconteça a rotação. Certo? Rotações. Então, para que a rotação aconteça, como é que tem que agir as forças. Certo? E a gente viu o seguinte, relembrando aqui, deixa eu só ver aqui a. Ah, você falou o seguinte: é difícil na prática a gente saber o momento de abrir o paraquedas. Acho que não ia saber, acho que ia morrer. É. Ou então ia abrir logo no começo, né? Se fosse eu, abria logo no começo morrendo de medo e ia tranquilo o tempo todo. Então, na prática, geralmente tem um tempo, né? Você pode ficar um tempinho lá caindo, certo? E aí, como o Ronaldo perguntou, tem uma altura mínima que você tem que abrir, certo? O que eu estava calculando era exatamente essa altura mínima, para que você chegue no chão inseguro, né? Só que deu algum mais trabalho, certo? E daí eu não consegui terminar ainda, né? Mas assim que eu terminar, eu vou calcular essa altura mínima e trazer para vocês, né? Mas, por via das dúvidas, né? Se algum dia você for pular de paraquedas, abra logo na saída, que aí não tem perigo, certo? Mas eu vou calcular aqui a altura mínima, ou então o tempo mínimo também, né? Que é a mesma coisa. Quanto tempo você passa sem paraquedas para depois poder abrir, né? Que aí você pode ir contando. 30 segundos, você vai contando. 1, 2, 3, é quando dá o tempo, você puxa, né? Aí vamos lá. Então, dinâmica das rotações. Então, basicamente, o que a gente vai estudar como é que a gente tem, como é que as forças têm que agir no corpo para que esse corpo fique rodando, certo? Então, a gente vai estudar isso agora, né? Então, vamos lembrar de uma coisa. A primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte, que se não agir nenhuma força no corpo, o que vai acontecer com ele? A gente sabe que ele vai andar com velocidade constante, certo? Ele vai andar com velocidade constante, né? Se não agir nenhuma força no corpo, ele vai andar com velocidade constante. Essa é o que diz a primeira lei de Newton, certo? Não vai ter aceleração, certo? Então, ou seja, se eu quero que esse meu corpo faça um movimento de rotação, né? Então, eu vou ter que agir uma força sobre ele para ele tirar ele dessa linha reta, certo? Eu vou ter que tirar ele dessa linha reta para ele começar a fazer o movimento de rotação. Tudo bem? Então, tem que estar agindo alguma força, certo? No caso aqui, pessoal, as forças que estão agindo, então, o movimento de rotação, eu sempre posso dividir em dois tipos de força, certo? Quais são esses dois tipos de força? As forças tangenciais. O que são as forças tangenciais? Que elas acontecem tangente à minha circunferência, certo? São as forças tangenciais. E as forças radiais. Quais são as forças radiais? As forças radiais são forças que estão apontando para o centro, certo? Que estão apontando para o centro de rotação, né? A força radial, ela sempre está apontando assim. A resultante radial, certo? Está apontando assim, certo? Então, veja bem, certo? Deixa eu falar isso um pouquinho melhor, que talvez eu tenha deixado claro. Sempre quando está agindo forças no meu corpo, no movimento circular, certo? Todas essas forças que estão agindo, vai ter o que a gente chama das componentes tangenciais e as componentes radiais, certo? Toda força, por mais que seja uma... Assim, professor, mas estiver agindo uma força assim, ó, agindo uma força assim. Se tiver uma força agindo uma força assim, você vai dizer que ela tem uma componente tangencial e tem uma componente radial, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essas duas forças elas vão ter funções diferentes, né? O que vai acontecer? A resultante radial, certo? A gente vai ver que ela vai ser responsável em mudar o sentido do vetor velocidade, certo? Vai mudar o sentido do vetor velocidade. Então, observe o seguinte, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória, né? Então, minha velocidade está aqui, certo? Deixa eu desenhar a velocidade em vermelho. Aqui é a velocidade.
Quando minha bolinha estiver aqui, a velocidade é assim, ó, tangente, certo? Aqui, ela está assim. Bem aqui assim, ela está assim, ó. A velocidade ela é sempre tangente à trajetória, certo? Sempre. Em qualquer ponto que eu olhe, minha velocidade, ela está tangente, certo? Então, observe o seguinte, o vetor velocidade, certo? O vetor velocidade, você pode modificar ele de duas formas. Você pode modificar ele alterando a direção dele, certo? A direção dele, e alterando o tamanho dele, certo? Tudo bem? Então, quem altera o tamanho dele são essas forças tangenciais, certo? E quem altera a direção dele é as forças radiais, certo? A força radial não altera o tamanho do vetor. Ela só vai fazer esse vetor rodar, certo? E as forças tangenciais aumentam ou diminuem esse vetor. Tudo bem? O vetor velocidade, certo? Ou seja, essa força tangencial gera uma aceleração tangencial, certo? Inclusive, a gente usa a lei de Newton, né, para achar a aceleração tangencial. A força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial, certo? E as forças radiais, né, e aí essa aceleração tangencial é o que vai mudar o módulo do vetor velocidade, certo? E as forças radiais vai ser responsável por mudar a direção das forças da velocidade. Vai gerar também uma aceleração radial, tudo bem? Então, o que acontece? Pronto, a Lúcia perguntou o seguinte: é a força centrífuga, né? Essa radial? Pronto. Ela é quase a centrífuga, certo? Eu vou explicar mais no final da aula, vou explicar o que é a força centrífuga. Na verdade, essa força radial a gente chama de força centrípeta, certo? Vou botar bem aqui assim, ó. Força centrípeta. Parece com a centrífuga, né? Na verdade, a gente vai entender a força centrífuga. A força centrífuga ela está intimamente relacionada com a força centrípeta. Mas a força centrípeta a gente vai ver que ela não existe de verdade, certo? Mas a gente sente como se existisse. Né? É igual quando o ônibus está fazendo a curva, né? Quando o ônibus está fazendo a curva, você sente um negócio te puxando para o lado, certo? Não é que tem alguma coisa puxando para o lado, mas você parece que ela existe uma coisa lhe puxando, mas não tem nada lhe puxando. É a mesma coisa da força centrífuga, certo? Ah, vamos lá. Então, a força centrípeta, como eu falei, ela vai ser responsável por mudar a direção da velocidade, certo? Se não existir força centrípeta, não tem como ter rotação, certo? Então, essa força centrípeta, ela tem que ter um valor para ter um movimento circular, né? Para que tenha um movimento circular, certo? A força centrípeta tem que ter um valor exatamente de mv ao quadrado sobre r, certo? Para a gente demonstrar essa equação do porquê, né? De onde é que é essa equação, professor? Aí a gente tem que entender um pouquinho mais da matemática aqui por trás, né? Só que como é um negócio bem mais trabalhoso, envolve cálculo vetorial, a gente não costuma deduzir, certo? Essa equação. Então, a gente vai ter que aceitar que a força centrípeta, né? Ou seja, a força para manter o corpo rodando, certo? Tem que ser a massa desse corpo vezes a velocidade que ele está rodando ao quadrado dividido pelo raio, certo? Essa é a força necessária para manter o corpo rodando, né? Para ficar mudando o sentido dela. Se essa força deixar de existir, não existe mais rotação, tudo bem? Vamos ver aqui alguns exemplos de rotação na prática, certo? Lembrando uma coisa, que essa força centrípeta, essa força tangencial, certo? Elas não são forças que aparecem magicamente de algum lugar. Né? Não, são forças que de fato estão agindo no corpo, certo? São forças que estão agindo ali no corpo, e que você tem que ver qual é a resultante centrípeta, qual das forças ali estão agindo como força centrípeta. Certo? Então você vai procurar todas as forças que estão na direção radial, e todas as forças que estão na direção radial contribuem para a força centrípeta de alguma forma. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Um exemplo simples. Vamos supor que um menino aqui amarra uma pedra no cordão, certo? E começa a rodar esse cordão.
Começa a rodar, né? Ele amarra uma pedra, começa a rodar, certo? Então aqui é um movimento de rotação, né? A pedra está tendo um movimento de rotação, tudo bem? E aí, quem é que está fazendo o papel de força centrípeta aqui? É a tensão, né? Se eu for olhar todas as forças que estão agindo nesse meu corpo, ele vai ter uma tensão, certo? E vai ter uma força peso aqui na vertical, certo? Força de tensão e uma força peso aqui na vertical, certo? Uma força peso, tudo bem? E aí, é aquilo que eu falei, né? Então essa pedra aqui está rodando, né? Então a força centrífuga não é uma força a mais que você tem aqui no seu problema, né? É alguma força que se comporta como se fosse uma força centrífuga. Então nesse caso aqui, só é a tensão que só está na direção radial, né? Todo momento que eu olho aqui, a tensão sempre está apontando para a mão do menino, né? A corda sempre está aqui na direção radial, certo? Então, ou seja, nesse caso, eu poderia dizer que a tensão na corda seria o quê? Seria igual a massa dessa pedra vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Se eu soubesse a massa da pedra e a velocidade com que ele está rodando e o tamanho da corda, né? Poderia calcular a tensão da corda, né? Se ele começar a rodar com muita velocidade, o que, é que vai acontecer? Se você vai aumentar a velocidade, o que, é que pode acontecer? Pode acontecer de você aumentar. Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com a tensão? Ela aumenta também. Então, quanto mais rápido você roda, certo? Maior é a tensão, certo? Pode ser, e aí pode acontecer de essa velocidade ficar tão grande, mas tão grande, que a tensão fica tão grande que a corda não aguenta, né? Se você estivesse pressionando muita corda, então você está tensionando muita corda, o que pode acontecer com essa corda? Ela vai se romper, certo? Ela vai se romper. E aí, se ela se rompe, o que que acontece? Não existe mais tensão. Na hora que a corda quebra, não existe mais tensão. Se não existe mais tensão, o que que vai acontecer com a pedra? Ela não roda mais. Então, ela vai sair pela tangente, né, que a gente chama. Ela vai sair, ó, só que vamos supor que essa roda, essa bolinha, bem aqui assim, tivesse vindo para cá, né? Então, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai sair pela tangente, né? Então, ela vai sair como se fosse andando em linha reta aqui, só que ao mesmo tempo a força-peso vai estar indo lá para baixo, né? Então, ela vai fazer o movimento de uma parábola até chegar no chão, certo? Não sei se deu para entender aí, né? Mas essa é a ideia, certo? O mais importante é o que a gente entender é o seguinte, é que existe alguma força no seu sistema que ele tem que se comportar como força centrípeta, certo? Consequentemente, ele vai obedecer essa equação, certo? E que muitas vezes, para obedecer essa equação, certo? Ah, existem limites, né? Existem limites. Esse caso, como a gente viu, né? Se a velocidade for muito grande, a tensão pode ser muito grande e pode romper esse fio, né? Inclusive, um dia desse eu vi um canal no YouTube, depois você pode até procurar, né? É o Manual do Mundo. Deu uma desfocalizada, né? Pronto, ajeitou. Manual do Mundo, que ele fez o quê? Ele fez um disco, aquele disco de vinil, certo? Rodar tão rápido, mas tão rápido, que o disco se quebrava, né? Que era um negócio exatamente parecido com esse. Ele fez o disco rodar tão rápido que a força que mantinha o disco unido, né? Era o que estava servindo como força centrípeta para cada parte do disco. Quando a velocidade era muito grande, a força era muito grande. E aí o material disso não suportou e se quebrou todinho. Certo? Por isso que eu estava desfocalizando. Certo, pessoal? Vamos ver mais alguns exemplos aqui de rotação. Né? Então, um exemplo de rotação, talvez um dos mais comuns na nossa vida, né? É quando um carro faz uma curva, certo? Vamos supor que o carro faça uma curva que seja aproximadamente circular, né? Durante um trecho, né? Então, vamos supor que a minha estrada aqui, ó, e durante esse trecho eu posso considerar ela sendo circular, certo? Então, o que acontece? Ó, quando o carro está fazendo a curva, aqui é a mesma ideia, certo? Qual é a mesma ideia?
alguma força tem que estar agindo como força centrípeta, certo? Vamos olhar aqui o carro do lado, pensar quais são todas as forças que estão agindo no carro, né? Então tá aqui o carro, quais são todas as forças que estão agindo no carro, certo? Então tem a força peso, certo? Tem a força normal, vamos botar aqui a força normal, certo? Lembrando que a força peso está aqui para baixo, a normal está para cima, né? Ou seja, a peso ela está com a força apontando aqui, entrando na parede, a normal ela está apontando para fora da parede. Só que eu quero saber qual é a força que está fazendo esse carro rodar. A força que está fazendo esse carro rodar, que é a força centrípeta, ela tem que estar apontando para o centro de rotação. Então tem que existir alguma força que está apontando para o centro de rotação, certo? Radialmente aqui. E que força é essa no caso do carro, né? Então, no caso do carro, essa força é exatamente quem? A força de atrito, certo? A força de atrito é o que mantém o carro na estrada, né? É tanto que é só você pensar, é só você imaginar o seguinte, se tivesse um óleo na pista, né? Supor que você botou aqui a pista toda suja de óleo, o que, é que vai acontecer com esse carro? Na hora que ele passar pelo óleo, o atrito some. Se o atrito some, não tem mais força centrípeta, então o carro vai simplesmente passar em linha reta. Certo? Passar em linha reta. Se for um óleo muito bom, digamos assim, né? Que cessa totalmente o atrito. Se eu deixar um pouquinho de atrito ainda, o que, que vai acontecer, né? Ó? Então vamos ver aqui. Nesse caso, minha força de atrito vai ser igual a m v ao quadrado sobre r. Certo? Então, aos poucos, o óleo ele não cessou totalmente não tirou totalmente a força de atrito, só diminuiu. Então, se você diminui a força de atrito, o que vai acontecer? Se você diminuir a força de atrito, certo? Suponhando que o cara não freou, né? É um maluco, tirou com a velocidade do mesmo jeito, o que vai acontecer? O raio vai aumentar, certo? Então, ou seja, se o atrito diminuir, ele vai fazer uma curva, ele não vai fazer a curva correta, ele vai fazer uma curva com um raio maior. Então, ele vai acabar saindo da estrada do mesmo jeito, certo? Então, assim, então a força de atrito é o que mantém o carro numa curva. É por isso que você fazer uma curva com a pista molhada é perigoso, né? Principalmente se o pneu também tiver careca, né? O pneu ele é cheio de ranhura, por quê? Exatamente, suponho que isso aqui seja um pneu, certo? Por que, que o pneu é cheio daquelas ranhurazinhas? Aquelas ranhuras é exatamente para a água poder circular nessas ranhuras. Então, quando o carro vai pisando, vai passando por cima da água, da poça d'água, a água ela corre para essas brechas, né? E aí, de tal forma que deixa o pneu em maior contato com a pista, né? Se for um pneu bem lisozinho, o que, que vai acontecer? Pode acontecer do pneu não entrar em contato com a pista. Ele realmente fica o que a gente chama de aquaplanando, né? Ou seja, ele não fica em contato com o asfalto mesmo, o pneu fica em contato com a água, certo? Ele fica em contato com a água. Só que qual é o problema? Você está em contato só com a água, não tem atrito. Então você virou o pneu, você virou o carro aqui para ele fazer a curva, ele não vai fazer a curva, ele vai passar direto, certo? Se ele tiver aquaplanando, certo? Então o problema do pneu careca é esse, só quando a pista está molhada, né? Na pista seca, o pneu careca é até melhor, na verdade, certo? O pneu careca ele vai grudar mais, melhor na pista, né? Mas se ela estiver molhada, aí o pneu careca você não consegue fazer a curva com grandes velocidades, certo? E aí, pessoal, falando em velocidade, tem uma coisa muito importante também, né? Qual é? Lembrando que a força de atrito, certo, que está agindo no carro, aqui nesse caso, como eu sempre falo, né? Falei na aula passada, vou repetir aqui, é a força de atrito estático, certo? Estático. Por que é a força de atrito estático? Porque o meu carro ele não está derrapando na pista. O pneu ele não está se arrastando na pista. Se estivesse se arrastando, a gente escutaria aquela cantada de pneu, né? Então, ou seja, uma curva normal tem que estar agindo no atrito estático, certo? Só que lembra, o atrito estático tem um valor máximo para ele. Como o atrito estático tem um valor máximo para ele, o que significa dizer? Significa dizer que
dada a massa do carro e dado o raio da pista, vai existir uma velocidade máxima. Se você ultrapassar a velocidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o atrito vai deixar de ser atrito estático, certo? O atrito vai deixar de ser atrito estático, e o que vai acontecer é que ele começa a ser dinâmico. O que significa dizer que é um atrito dinâmico? Que o pneu se arrasta. Então você vai ver o carro se arrastando aqui, você vai ver o carro cantando o pneu, derrapando mesmo, né? Virando para um lado ou para o outro, certo? Então, por isso você não pode entrar com muita velocidade na, numa curva. Mas se você entrar com muita velocidade, o que você vai ver? Você vai ver o carro derrapando, né? Já aconteceu isso comigo, né? Não comigo, mas eu tinha emprestado um carro para um amigo meu, ele estava aprendendo a dirigir, na verdade, estava dando aula para ele. Ele entrou numa curva muito rápida e o carro começou a derrapar. Aí eu falei que, cara, não, bicho doido. Aí eu expliquei, falei, não, você não pode entrar com curva com muita velocidade, né? Tem que ir devagarzinho, certo? Ah, vamos lá. Vamos fazer um exemplo desse, certo? Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho um carro aqui, certo? Um carro que ele tem uma massa 800 quilos, é um carro até maneiro, certo? 800 quilos, carro com uma pessoa, 800 quilos. Vamos supor o seguinte, que o coeficiente de atrito estático entre o asfalto e o pneu é de 0,9, certo? Eu não sei exatamente o valor, mas 0,9 é um valor relativamente alto, então deve ser por aí, certo? Se não for, a gente pode imaginar como se fosse uma pista que não está tão, que não está, que pode ser que tenha um pouquinho de água aí, vamos supor, por exemplo, certo? Então, da forma que o coeficiente de atrito estático é 0,9. E o raio, certo? É um raio de 10 metros, certo? Então, a gente vai calcular a velocidade máxima que o carro consegue fazer uma curva nessas condições aqui, certo? Nessas condições. Então, vamos lá. Então, se eu quero calcular a velocidade máxima, certo? Então, eu tenho que usar o atrito estático máximo, certo? E a fórmula do atrito estático máximo, vou botar bem aqui assim, ó. Atrito estático máximo, força de atrito estático e a máxima, né? É o mi estático vezes a normal. Tudo bem? Então, vamos só calcular aqui, ó. O mi estático é 0,9, certo? E a normal, lembrando, né, daquele desenho que eu fiz aqui do carro, a normal vai ser igual ao peso, certo? A normal é igual ao peso. Tudo bem? Vamos botar aqui, ó. Aqui o peso, aqui o normal, certo? Então, a normal tem que ser igual ao peso, né? Porque o carro ele não se movimenta nessa direção, certo? Ou seja, então a normal aqui vai ser a massa vezes a gravidade, massa vezes a gravidade, certo? Vamos usar a gravidade sendo 10 para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar 800 vezes 10 dá 8.000, né? 8.000. Pronto, aí a gente acha que o meu atrito estático máximo vai ser de 66.000, opa, 7.200, né? 7.200 newtons. Então, esse é o atrito estático máximo que ele vai conseguir segurar, certo? Agora vamos calcular a velocidade. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Então, a velocidade máxima, ela vai ser, sim, vou dizer que a força de atrito é igual à força centrípeta, e a força centrípeta é igual a quê? M V ao quadrado sobre R, né? Força de atrito máximo que eu vou conseguir ter é 7.200, vai ser igual a massa, que é os 800, vezes a velocidade máxima que eu quero descobrir, né? Dividido pelo raio, que é 10, certo? Então, vamos lá. Minha velocidade máxima vai ser, vou logo resolvendo tudo aqui, né?
vai ser a raiz de, aqui da, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, né? 72 dividido por 8 dá exatamente 9. Então, a velocidade máxima daria a raiz de 9 vezes 10, 90, né? Vai dar bem pouquinho essa velocidade máxima, certo? Vou só pegar a calculadora aqui para a gente calcular. Raiz de 90 é 9,5 aproximadamente, metros por segundo. Então, nessas condições aí, a velocidade máxima que eu conseguiria fazer essa curva seria 9,5 metros por segundo e que em quilômetros por hora dá 35 quilômetros por hora. Certo? 35, mais ou menos, quilômetros por hora. Certo? E, de fato, facilmente você encontra curvas que você não consegue fazer muito mais do que 35 quilômetros por hora, né? O exemplo que eu dei para vocês, que meu amigo saiu fazendo a curva cantando pneu, ele estava a uns 50 quilômetros por hora mesmo, certo? Numa curva que normalmente eu faço no máximo a 40, certo? Então, ou seja, era mais ou menos uma condição parecida com essa, né? Ou seja, ele estava a uns 50 quilômetros por hora, entrou numa curva que era no máximo aqui uns 40, 35, certo? E aí, enfim, o atrito não conseguiu segurar o carro começou a derrapar e sair. Certo? Ainda bem que foi só um pouquinho, né? Senão teria sido muito, teria batido na parede, né? Foi até na curva ali na final da José Bastos, né? Na José Bastos, para quem vai entrar para a Rua do Canal, certo? Bem, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Então, ou seja, então, todo movimento de rotação tem que ter uma força que funciona como força centrípeta, certo? Então, uma coisa importante a gente saber é que a força centrípeta não é uma força a mais que aparece do nada no meu problema. É alguma força do meu problema que se comporta como força centrípeta, certo? Ah, um exemplo também, né, de rotação que é muito comum para a gente é a Lua, né? A Lua está rodando em torno da gente. Ou um satélite, né? Por exemplo. Certo? O satélite está rodando em torno da gente. Né? Então, vamos supor, aqui é a Terra, você sabe que a Lua está rodando em torno da gente. Qual é a força que mantém a Lua rodando em torno da Terra? Né? Porque você imagina, você tem dois corpos que a Terra tem massa, a Lua tem massa, eles estão se atraindo, certo? Ou seja, a tendência natural ela só vem se chocar, pá, né? Só que eles não se chocam por quê? Porque a Lua ela está exatamente no movimento de rotação, ela tem uma velocidade aqui tangencial, certo? Ela tem uma velocidade aqui, né? Ó. E aí, o que acontece? Devido a essa velocidade lateral que ela tem, ela, ela faz esse movimento de rotação, né? Ou seja, realmente é como se, nesse dia seguinte, é como se a Lua estivesse caindo, só que como ela tem essa velocidade lateral, ela erra a Terra, né? Então ela está caindo, só que ao mesmo tempo vindo para o lado. Então ela está caindo e ao mesmo tempo vindo para o lado, então ela erra a Terra. E aí fica rodando a Terra, certo? Então, nesse caso aqui, a força que mantém a Lua presa na Terra, certo? É exatamente a força gravitacional, né? Nesse caso aqui, a força gravitacional é a força centrípeta. Tudo bem? Ah, inclusive, pessoal, isso é até uma coisa que para a gente entender um pouco, porque quando a gente vê os vídeos tipo da estação espacial, né? A gente vê o vídeo, parece que não tem gravidade, né? Os caras estão voando mesmo assim, como se não tivesse gravidade, certo? Mas, por incrível que pareça, tem gravidade, certo? A estação espacial não está tão longe da Terra assim, não. A estação espacial, na verdade, comparado com a Lua, ela está bem aí, certo? A estação espacial está voando bem pertinho da Terra, comparado com a Lua, certo? Então, o que acontece? Mas, ou seja, significa o seguinte, que a gravidade na posição onde a estação espacial está, ela não é tão pequena, não. Certo? É até grande. Mas por que que a gente tem a impressão que a gravidade é zero lá? Né? Na verdade, é exatamente por causa da força centrípeta.
Porque a força centrífuga está fazendo todo, essa velocidade tangencial está fazendo todo o corpo rodar, certo? Então fica como se fosse, aqui a gente pode usar o mesmo raciocínio da Lua, né? Como eu falei, a estação espacial é como se ela estivesse sempre caindo em direção à Terra, mas como ela tem uma velocidade muito grande aqui na lateral, o que que acontece? Ela, como ela tem uma velocidade muito grande, ela erra a Terra, né? Ou seja, como se ela estivesse caindo, só que ela vai ter vindo para cá. Se eu estou caindo e ela ter vindo para cá, se é uma velocidade muito grande, eu erro a Terra, então ele passa direto. E aí a força gravitacional faz com que a estação espacial fique rodando, certo? Seguindo exatamente o mesmo princípio, né? A força gravitacional é igual à força centrífuga, certo? E um objeto que sempre está caindo, não sei se vocês já viram isso, mas um objeto que, se você está dentro de uma coisa e está caindo, a sensação que você vai ter é que tem gravidade nula. Vamos supor o seguinte, vamos supor que inclusive, esse é um experimento que o pessoal faz, é um laboratório. Né? Existem laboratórios em que simulam gravidade nula. Como é que faz para simular gravidade nula? Eles entram num avião, certo? Esse avião, ele sobe até uma altura muito alta. A partir dessa altura muito alta, esse avião começa a cair, com a aceleração da gravidade, certo? Então, quem está dentro do avião vai ter a sensação de gravidade zero, certo? Ele começa a cair mesmo, né? Ele começa a cair. E aí, por alguns segundos, você tem a sensação de gravidade zero, então você fica boiando, né? Você tem a sensação que está voando, né? Em relação ao avião, mas na verdade o que está acontecendo é que o avião está caindo junto com você, né? E só que aí, lógico, né? Não é um experimento que você só pode fazer uma vez, né? Vai matar todo mundo. O avião cai por um certo tempo e depois ele retorna a voar, certo? Mas é um experimento que você pode experimentar essa sensação de zero gravidade, né? Eu lembro, você até que uma vez, tem até uns vídeos no YouTube que eles fizeram isso com alguns gatos, né? E aí os gatos, eles perdem totalmente a noção do que é para cima e do que é para baixo. Eles ficam tentando se rodar para tentar, porque o gato ele sempre tenta cair com as patas para o chão, né? É como ele está caindo, perdeu totalmente a referencial, e aí ele fica tentando se equilibrar, mas não consegue, né? É até engraçado, mas é uma crueldade com o animal, né? O animal fica sem saber o que está acontecendo com ele, né? É, o bichinho deve ter ficado meio desesperado, mas não sofreu nada não, né? Só aconteceu alguma coisa que eles não entenderam lá acontecendo. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então vamos fazer o seguinte, para terminar a aula, eu vou explicar exatamente o que é a força centrífuga, certo? O que é essa força centrífuga, né? E para explicar essa força centrífuga, a gente vai lembrar aqui de um brinquedinho que tinha, pelo menos no meu parquinho de criança tinha, né? Não sei se tinha de vocês. Como é que era esse brinquedo? Era tipo um círculozinho assim, né? Que as pessoas sentavam aqui nas cadeiras. Vou fazer aqui em 3D, em perspectiva. Era assim, tinha uma cadeira circular, que as pessoas sentavam aqui. E bem que assim uma, tinha uma espécie de direção, né? Então a galera sentava aqui assim, ó. Aí fazia rodar aqui, muito longe, né? A galera sempre ficava apoiada aqui as costas, e tinha um que ficava aqui um pouco mais para frente, rodando aqui o brinquedo. Não sei se vocês já viram isso, né? Um circularzinho assim, um circular, todo mundo senta assim no círculo, aí um começa a rodar assim, o brinquedo começa a rodar, certo? Não sei se você já viu esse brinquedo, né? Mas ele é bem comum em parquinho de criança. Esse ainda é comum hoje em dia, certo? Então vamos lá. Então o que acontece? Se você já foi nesse brinquedo, certo? Ou então qualquer brinquedo de parque que rode, certo? Qualquer brinquedinho de parque que rode, por exemplo, se for aquele samba, né? Aquele samba normalmente vai ser o princípio, né? Que é tipo, é só um coisa, tem as cadeiras aqui para as pessoas sentarem, as pessoas sentam e ele começa a rodar, certo?
pessoa senta aqui, só que muitas vezes o cara faz é frescar também, né? Porque ele roda e também fica pulando o bicho aqui, certo? Ou então, realmente numa montanha russa, né? Na hora da curva, tá aqui num carro na montanha russa, ou tá dentro do carro, dentro do ônibus, né? O que que acontece? Todo mundo já deve ter passado por essa sensação, né? Quando você está dentro do ônibus. Que é como eu falei, né? Você está aqui segurando, né? Na hora que ele faz a curva, o que acontece? Você sente que o seu corpo vai cair, né? Aí você vai para um lado assim, né? Se você segurar, você cai, certo? Então, essa força aí que a gente sente quando começa a rodar, né? Então, por exemplo, nesse brinquedo, quando uma criança começa a brincar, você começa a sentir uma força, né? Pressionando contra as suas costas, certo? Inclusive, tem um vídeo também, muito engraçado no YouTube, né? Que os caras ficaram num brinquedo desse e botaram uma moto para rodar esse bicho. Então ela começa a rodar tão rápido que o cara é lançado para fora do brinquedo, certo? Porque a gente sente realmente uma força lançando a gente para fora, como se estivesse tentando empurrar a gente para fora, né? Mesma coisa no ônibus, mesma coisa no carro. A gente sente como se existisse uma força empurrando a gente para fora, certo? Essa força que empurra a gente para fora numa rotação, a gente chama de força centrífuga, certo? Centrífuga. Agora, mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, é que por mais incrível que pareça, essa força ela não existe de verdade, certo? Ou seja, não tem nada puxando esse cara para fora, não tem nada puxando as pessoas que estão dentro do carro para fora, né? Nem nenhum brinquedo do parque puxando a pessoa para fora. Aí você fala assim, professor, mas eu sinto a força, né? Eu deram até um nome para ela, né? Então, como é que você está dizendo que essa força não existe, né? Na verdade, essa é uma força que a gente chama de uma força inercial, certo? Uma força inercial. Por que que a gente chama de força inercial? Porque é uma força que ela aparentemente existe devido ao efeito de inércia, certo? O fato de você ter uma inércia é que aparentemente você sente como se existisse uma força, mas ela não existe. Vou dar um exemplo que esse exemplo vai ficar muito claro, né? Então, quando você, por exemplo, vai numa ponte, né? Já ia perguntar se tinha a ver com a inércia. Pronto, tem tudo a ver com a inércia, exatamente tudo a ver com a inércia, né? Então, numa ponte não, falei, você está aqui numa moto, você está numa moto. Só supor que você está aqui na moto, você é o garupeiro da moto, certo? Está aqui o piloto da moto, vamos supor que você está distraído, está conversando com outra pessoa e o piloto acelera de uma vez. O que que vai acontecer com você, né? Então, se o piloto acelera de uma vez, você vai para trás de uma vez, o seu corpo é empurrado para trás de uma vez, certo? E aí, o que que acontece? Aí eu pergunto, alguém te puxou para trás, né? Tinha alguma pessoa lhe puxando, algum fantasma, alguma coisa puxando você para trás? Não tinha, né? Por que é que você foi para trás quando o motoqueiro foi para frente? É porque na hora que a moto acelera, né? A moto acelera a sua perna, né? As suas nádegas que estão em contato ali com a moto, sendo que o seu corpo ainda não percebeu que as suas pernas foram para frente, né? E ele tem uma inércia. Então, seu corpo só vai para frente quando suas pernas puxar ele. Então, as suas pernas vão na frente, aí depois é que seu corpo faz, quando as suas pernas estiverem puxando ele. Mesma coisa no ônibus, né? No ônibus, o que acontece? Quando o ônibus começa a fazer a curva, os pés, devido ao atrito, faz a curva junto com o ônibus, né? Os pés vão fazendo a curva junto com o ônibus. As mãos que estão segurando faz a curva junto com o ônibus, mas o seu corpo não vai fazer a curva junto. Ele só vai fazer a curva, né? Ele só vai sentir, ele só vai fazer a curva quando agir uma força sobre o seu corpo. Quem é que vai fazer essa força? É quando você se inclinar, né? Ó. Quando você se inclina, que você está fazendo a curva assim, a força que seus braços estão fazendo aqui no seu corpo e as suas pernas é que faz o seu corpo fazer a curva, certo? Então, ou seja, tudo é inércia, né? No caso da moto, é a inércia de eu ficar parado, certo? A inércia de eu ficar parado é que tem uma sensação que tem o corpo puxando para trás. No caso do ônibus, é a inércia de eu continuar em linha reta, lembra? Você vai ficar andando em linha reta, a menos que haja uma força. Se o ônibus fizer a curva, o que faz o ônibus fazer a curva? A força de atrito que está agindo no ônibus. Mas a força de atrito está agindo no ônibus, não está agindo em você.
Então, se não tiver nenhuma força agindo em você, você vai sair em linha reta. Só que se o ônibus fizer a curva e você for em linha reta, o que vai acontecer? Você vai estacar a cara no ônibus, né? Ou seja, se você não estivesse segurando em nada no ônibus, o ônibus vai fazer a curva dele. Mas você não vai fazer a curva, a sua tendência é em linha reta. Então, você vai tacar na lateral do ônibus, né? Porque o ônibus ele vai fazendo a curva quando você está aqui em linha reta. Só que quando você começa a fazer a curva, você não deixa de fazer a curva, então você vai se chocar com o ônibus, certo? Então, por isso que a gente diz que a força é inercial, porque a tendência é devido à inércia, devido à tua tendência de continuar em linha reta, aí você sente que começa a agir uma força que está para fora, né? Então a gente sente como se tivesse uma coisa me empurrando para a parede do ônibus, mas não é uma coisa que está me empurrando para a parede do ônibus. É o fato que a parede do ônibus está fazendo a curva e eu continuo em linha reta. Se eu também não dar um jeito de eu fazer a curva, me segurando, eu vou me tacar na parede. Entendeu? Então a força centrífuga é isso, é uma força inercial, certo? Que ela não existe de verdade, mas assim, mas a gente sente ela. Por quê? Porque a gente diz que a gente está num referencial não inercial, certo? Ou seja, você está num referencial, dentro do ônibus, eu estou num referencial acelerado, um referencial não inercial. E aí, quando você está num referencial não inercial, que tem aceleração, né? O ônibus tem aceleração centrípeta que está fazendo ele rodar, certo? E aí, como você está no referencial não inercial, as leis da física se modificam. E aí pode aparecer forças que a gente acha que existe, como eu falei. Na verdade, ela não existe. Né? Nos referenciais inerciais, para quem está fora do ônibus, não tem nenhuma força ali puxando. Para quem está fora do ônibus, só vai ver o ônibus fazendo a curva e você se tacando na parede do ônibus, porque a sua tendência é seguir linha reta. Então, ou seja, mas se você que está dentro, você tem a sensação que existe uma força. Certo? Então, para você que está dentro, você tem a sensação que existe uma força, mas ela não existe na verdade, é só a sua tendência de continuar em linha reta. E essa força a gente chama de força centrífuga. Né? Inclusive, ele é o princípio de vários aparelhos importantes para o laboratório e para a indústria. Né? Então, você já deve ter ouvido falar da centrifugadeira. Né? O que ela faz? Basicamente, a centrifugadeira você usa para separar fluidos, certo? Com densidade diferente. Né? A gente vai estudar fluidos na física 2 e a gente vai ver o seguinte, que a centrifugadeira, ela é basicamente o quê? Você botar um fluido dentro de uma vasilha, seja o que for, e começa a rodar. Só começa a rodar, certo? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, é que os fluidos mais pesados, a tendência é ele vir para as bordas, certo? Exatamente como se ele estivesse sentindo uma força centrífuga maior, porque eles são mais pesados, certo? E os fluidos mais maneiros, eles tendem a se aproximar do centro. Então, com isso, você consegue separar os fluidos, certo? Você consegue separar os fluidos. Então, é um exemplo de aplicação de uma centrifugadeira. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, vamos falar o seguinte. Hoje a gente... Esse é o último conteúdo que a gente tinha para ver, certo? A parte de força centrípeta, certo? Então, amanhã eu já vou colocar a lista para vocês, certo? A lista tanto conceitual quanto de exercício da parte de leis de Newton, certo? E aí, é aquela história, vocês têm a opção para escolher fazer um ou outro. É o que vocês acharem melhor, né? Lembrando que sempre pode contar comigo, né, para tirar dúvidas, certo? Principalmente na lista realmente de cálculo, né, que ela é sempre mais difícil, tudo bem? Vou disponibilizar as aulas, né? Desculpa, ainda não fiz o upload, mas vou disponibilizar todas as aulas de leis de Newton, certo? Vou fazer o upload. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente fica por aqui, certo? E aí até sexta-feira, certo? Então, boa noite, Lúcia. Boa noite, Karen. Até sexta, né? Vou ajeitar aqui. Tchau.